Cibele se encolheu de medo no canto da cama e chorou, incapaz de lidar com outro ataque de histeria. Toda vez que George olhava para ela assim, com os olhos vidrados de raiva, ela sabia que um golpe seguiria e tremia de terror e desespero. George, eu não aguento mais. Você me trancou no quarto como prisioneira. Está me usando como se eu fosse um objeto, soluçou a menina. Acho que eu já expliquei tudo para você, ele murmurou. Se aproximou da garota, lutando com prazer, o medo em seus olhos. Não posso deixar minha esposa, ou vou perder seus milhões. Estou com você, ou isso não é o suficiente para você. Ele sussurrou ameaçadoramente, agarrando Cibele dolorosamente pelo queixo. A garota balançou a cabeça, e George, sentindo o prazer do seu poder e controle, sorriu presunçosamente. Então, ele saiu e trancou a porta da frente. Cibele se sentiu aliviada, mas morar em um apartamento trancado, esperando por um amante que um dia simplesmente a mataria num acesso de raiva, tornou-se insuportável. Tudo começou há 4 anos atrás, quando George olhou para a loja onde Cibele era vendedora. Ele era 20 anos mais velho do que ela, mas sendo um homem respeitável, seduziu facilmente a jovem beldade. Um pouco de atenção, presentes, flores, e Cibele simplesmente perdeu a cabeça. Após 6 meses depois, George informou a ela que ele tinha uma esposa e que nunca a deixaria porque ela era rica. Cibele fez um escândalo e foi quando ele bateu pela primeira vez nela. Cibele perdoou tudo, arrastando-se assim para uma longa e difícil relação com um cara tóxico. Ele a ameaçou tanto que por um tempo ela teve medo até de pensar em deixá-lo. Quando um dia ela reuniu coragem para se separar de George, ele a espancou tanto que ela ainda demorou um mês para se recuperar da surra. George ameaçou dizendo que tinha conexões em todos os lugares e que se ela usasse novamente, ele descobriria imediatamente e ela estaria em apuros. George tirou o telefone dela e a fez avisar a todos os amigos sobre sua ida ao exterior, para que ninguém a procurasse. Depois disso, ele colocou a garota em prisão domiciliar. Naquela época, Cibele tinha que fingir que estava aguentando, mas hoje ela estava pronta para fazer o que fosse preciso para sair daquele inferno de vez. A garota foi até a janela e olhou para baixo. O apartamento onde George se curava ficava no 2º andar. Só havia uma saída. Cibele juntou todos os lençóis da casa e fez uma corda, mas foi apenas o suficiente para chegar ao meio do 2º andar. Bem, então eu vou ter que pular. E agora ou nunca. Ela pulou e começou a descer. 2 anos se passaram. Cibele limpou a última mesa e olhou para o relógio. Hoje era aniversário do primeiro encontro dela com Heitor. Ele a convidou para comemorar no restaurante. Ao pensar que um homem poderia pedir ela em casamento à noite, o coração de Cibele disparou e ela sentou-se por alguns minutos para se acalmar e colocar seus pensamentos em ordem. Seu tornozelo esquerdo doeu novamente, como costumava acontecer com o clima. Esfregando o pé, ela se lembrou da sua fuga novamente. Cibele machucou o tornozelo na noite que escapou do apartamento, mas apesar da dor intensa, conseguiu chegar até a amiga de que George não sabia. Ela estava escondida em sua casa há algumas semanas e durante esse tempo preparou tudo para sua mudança para a capital, temendo todos os dias que George a encontrasse. Depois de pegar uma carona até a cidade, ela alugou um lugar tranquilo nos arredores da cidade e conseguiu um emprego em um pequeno café. Ela não disse nenhum dos seus parentes onde estava. Um ano depois, ela conheceu Heitor. Ele notou a linda menina sentada em um banco do parque e ofereceu a ela um algodão doce. Cibele não estava pronta para um relacionamento, mas ficou satisfeita com o gesto caloroso dele. Ele não deu vazão aos seus sentimentos imediatamente, mas o homem foi paciente e persistente, e logo eles começaram a namorar. Um dia,
ela confiou nele e contou tudo sobre essa experiência ruim em um relacionamento. "Que miserável!" exclamou ele com raiva. "Como pode ser possível bater em uma mulher? E como ele ousa trancá-la em um apartamento? Eu estou feliz que tudo acabou e grata a Deus por conhecê-lo." Sorriu Cibele e abraçou o homem. E assim, hoje fazia exatamente 1 ano desde que eles se conheceram, e o homem, como ela esperava, a pediu em casamento. Depois do cruel George, o homem que cercava a garota, com todo o cuidado e atenção, era para Cibele o melhor homem do mundo. Claro que ela aceitou, e o homem, encantado, informou a ela que sua mãe estava esperando há muito tempo para conhecer a namorada de seu filho, e ela estaria chegando amanhã. "Cibele, meu filho me contou tanto sobre você que mal podia esperar para conhecê-la." Sueli sorriu enquanto eles estavam sentados em um restaurante no dia seguinte. "Você realmente não é apenas bonita, mas também inteligente." Cibele concordou. "É um prazer conhecer você também. Lamento que seu marido não tenha vindo," respondeu Cibele, e por um momento ela pensou que a mulher ficou sombria com essas palavras, mas rapidamente se recompôs. Sim, ele está ocupado como sempre," disse ela, e olhou esperançosa para o filho, como se procurasse seu apoio. Heitor franziu a testa, e Cibele percebeu que o assunto o incomodava. "Mãe, não vamos nos ajustar a ele. O casamento é breve. Ele poderá conhecer a Cibele lá. Não é necessário," respondeu o homem e mudou o assunto da conversa. Quando ele acompanhou a mãe no aeroporto, ela disse que gostava muito de Cibele. Sueli notou imediatamente que Cibele era inteligente, bem educada e sensível. Ela ficou especialmente impressionada com o seu conhecimento de arte moderna. O filho ficou lisonjeado e disse a ela que Cibele realmente vinha de uma família muito boa, mas modesta, e ele também planejava pagar a educação de Cibele na academia de artes. Essa notícia deixou a mãe feliz, e ela desejou boa sorte ao filho. Cibele estava completamente imersa nos preparativos do casamento e se sentia incrivelmente feliz. O marido tentou fazer de tudo para que sua noiva tivesse o vestido mais incrível, um bolo incrivelmente lindo e uma festa em um dos melhores restaurantes da cidade. "Temos dinheiro suficiente?" perguntou Cibele. "Essa coisa de casamento custou uma grana absurda. Me parece que você se endividou para fazer tudo isso para mim. Não teria sido melhor um casamento mais modesto?" "É por isso que eu te amei. Você nunca se interessou por minhas finanças," disse alegremente, e beijou a garota suavemente no nariz. "Heitor, não estou brincando. Por que tanto luxo? Vamos comemorar em silêncio. E o café onde trabalho?" "Cibele, pensei que tínhamos concordado que você largaria o emprego e iria para a faculdade. Não contei a você, mas cresci em uma família muito rica. Minha mãe não vai me perdoar se o casamento for modesto." O noivo respondeu e sorriu. Cibele olhou surpresa para o noivo. Ela não conseguia acreditar que estava namorando um homem rico o tempo todo. "Olha, claro que não sou tão rico quanto minha mãe, e não estou acostumada a contar com o dinheiro dela. Então, recentemente, abri meu próprio escritório de arquitetura. Estou desenvolvendo," continuou o noivo. "Mas é claro que não vou recusar a ajuda da minha mãe com o nosso casamento." Ele sorriu. Cibele ainda não tinha conseguido cair em si. Ela estava recentemente pensando em como eles pagariam todas as dívidas, e aqui estava uma reviravolta inesperada. Ela olhou para o noivo, que ficou encantado com o efeito alcançado e balançou a cabeça brincando. O casamento estava indo perfeitamente. Cibele nunca vira tantas pessoas suntuosamente vestidas e sorridentes. E tudo o que estava acontecendo a lembrava cenas de algum filme. Os pais de Cibele se vestiam desconfortáveis no início, mas a mãe do noivo os cercou de tanto cuidado e carinho que eles gradualmente relaxaram. Erguendo a taça para os recém-casados, ela se desculpou por seu marido se juntar a eles mais tarde, assim que ele aterrissasse e chegasse ao aeroporto. Já era meia-noite quando ele finalmente apareceu.
Cibele estava de pé ao lado do marido conversando com os convidados quando a sogra se aproximou e silenciosamente tocou Cibele no ombro. Querida, quero que você conheça George, pai de Heitor. Cibele se virou no mesmo momento. Sentiu como se a terra estivesse escorregando sobre seus pés. Ela sentiu que estava caindo, mas o marido a pegou em tempo. Querida, o que é de errado com você? Você está bem? Ele perguntou preocupado. Sim, você está bem? Perguntou George, fingindo não a conhecer. Cibele não disse nada. Ela saiu correndo do restaurante. Ela não se importava com o que os convidados e o marido pensavam. Ela saiu apenas em terror, que tomou conta de seu coração e fez correr cada vez mais rápido, sem saber o que estava fazendo. Ela desceu as escadas até o aterro e, tirando os sapatos, pisou direto na água gelada. Ela não podia acreditar que, por alguma coisa terrível, alguma coincidência, o pai de seu marido acabou sendo tirano. Sem entender por que o destino estava a punindo, Cibele cobriu o rosto com as mãos e soluçou. O marido viu Cibele quando ela estava entrando no rio. Com medo que ela fizesse algo irreparável, ele correu ainda mais rápido e também se jogou na água. A garota parecia não entender o que estava acontecendo ao seu redor e apenas ficou lá chorando. Querida, o que aconteceu? Perguntou Heitor com uma voz rouca e colocou o braço em volta dos ombros de Cibele. O que quer que tenha acontecido, meu amor? Preciso saber o que está causando tanta dor em você. É ele, a garota disse simplesmente, ficando com os lábios azuis de frio. Seu pai é o homem que estava abusando de mim e de quem eu escapei. A garota finalmente olhou nos olhos do marido e Heitor viu neles a mesma dor de saudade que tanto o atingiram no dia em que se conheceram no parque. Seus olhos escureceram de ódio e raiva, e seus punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vou matá-lo, ele sussurrou voltando para o restaurante. Eu juro que vou matar ele. Ele foi em direção ao restaurante, mas Cibele o deteve. Ela sabia que a única opção para ela era ir embora para sempre. Por favor, entenda, eu nunca poderei viver sabendo que o pai do meu marido é meu agressor. A garota sussurrou amargamente. Querida, ele não é meu pai, ele é meu padrasto. Sempre soube que ele estava com minha mãe apenas pelo dinheiro e nunca o amei. Ele respondeu a mim da mesma maneira. Tentei explicar para minha mãe que o George não era digno dela, mas ela era resiliente e mesmo sabendo sobre a traição dele, ela sempre o perdoou. Mas ela nunca perdoará a crueldade quando ela descobrir como ele abusou de você. Ela vai expulsar ele de casa. Eu estou confiante. Ele abraçou Cibele com força e a convenceu a voltar para os convidados e se divertir. Afinal, era o casamento deles e o marido não deixaria esse desgraçado estragar tudo. No dia seguinte, eles lidaram com George no círculo familiar. O resto do casamento correu bem, especialmente desde que George tentou não mostrar nenhuma expressão para os noivos. No dia seguinte, a mãe de Heitor, depois de saber o que seu marido havia feito a Cibele, deu um grande escândalo. Eu aguentei sua trapaça por muito tempo, mas você ultrapassou todos os limites da razão. Saia daqui e nunca mais me deixe ver você novamente. E se lembre, você não tem nada. Todas as suas conexões são minhas agora. De agora em diante, você não será mais bem-vinda em nenhuma casa decente. Então, quanto mais longe você estiver, melhor para você. E se você tentar tocar em Cibele ou em meu filho, você irá se arrepender. George saiu de casa com uma mala. Depois de um tempo, Cibele descobriu que estava grávida de gêmeos. Todos começaram a se preparar para a adição à família, e a sogra e os pais de Cibele discutiram constantemente durante os jantares em família sobre o nome que dariam aos netos. Como se fôssemos perguntar a eles. Heitor sorriu. Vamos escolher os nomes dos nossos filhos nós mesmos. Ele sussurrou e beijou a barriga arredondada de sua amada esposa. E você? O que achou da atitude de Heitor? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.
Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos que vão ao ar diariamente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.